Para você que sempre me pede dicas sobre sites e onde consultar notícias, cotações sobre o mercado financeiro, esse é um vídeo especial dedicado para você. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Então, para a gente começar, eu já vou dar a dica aí na categoria dos gratuitos, depois eu vou falar de alguns pagos também, mas tem bastante coisa gratuita na internet de qualidade. E eu vou dar dicas de coisas que eu realmente uso. Eu sei que existem outros que também possivelmente são de qualidade, mas eu vou falar daquilo que eu uso que é melhor, né? Melhor a gente falar daquilo que a gente realmente usa na prática. Então, por exemplo, um portal, né? O que é um portal? É um site que fala de um monte de coisa na internet. Então tem portal de tudo, né? Portal de novela, fofoca. A gente está falando aqui de um portal financeiro. E aí não tem como a gente deixar de falar da Infomoney. Ela é uma das empresas do Grupo XP, então tem essa credibilidade, né? Tem essa etiqueta aí. E é um site realmente que ele é útil, porque ele reúne ali notícias, cotações, alguns artigos, coisas um pouco mais técnicas, então ele acaba se tornando bem útil, bem interessante. Eu costumo consultar algumas vezes durante o dia para ver ali, por exemplo, na parte da manhã, ele coloca os 5 principais assuntos para você ficar de olho na abertura. É um artigo que sai todos os dias isso, então é legal você dar uma olhada ali de manhã, ter essa rotina, para você saber a agenda do dia, hoje vai ter alguma coisa, então vai ter alguma coisinha no Congresso, tem uma empresa específica que vai publicar balanço ou dar um fato relevante para o mercado, você já fica antenado com os 5 principais fatos do dia. E ao longo do dia, às vezes, vem muita notícia que também não vai significar nada, porque é assim mesmo. A indústria da notícia tem que produzir e às vezes não tem assunto, não tem pauta e acaba jogando notícia. Aí você filtra, você vai filtrar o que é importante, o que não é importante. Com o tempo você pega essas manhas e passa a entender um pouco mais disso. Agora, outra coisa útil é que ali dentro tem cotação. Então, se você, por exemplo, não tem uma plataforma paga, você pode ir lá e consultar o preço das ações na bolsa, inclusive das opções. Tem uma parte lá de consulta, para quem sempre fica me perguntando. Né, onde eu acho o código das opções? Lá no site da Infomoney, você vai achar o código das opções, só digitar a empresa que você quer pesquisar, ele vai te dar uma tabela com as opções de compra e as opções de venda daquela ação que você está pesquisando. Então, Infomoney é uma boa dica aí para você começar. E aí nessa categoria ainda, né, de notícias, se você quiser uma coisa mais rápida, assim, no seu celular, receber ali no WhatsApp ou no Telegram, né? Para quem não sabe, Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, só que ele é ilimitado, né? Você consegue colocar grupos maiores e tudo mais. E o escritório BS Private, que é um parceiro nosso aqui do canal, eles têm um serviço ali que ele te manda notícias ao longo do dia, tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram. Então, se você é cliente, se não é ainda, tem aqui na descrição do vídeo como você pode ser cliente deles. Você vai lá e se inscreve nessa lista de transmissão, eles vão te mandar notícias lá pelo WhatsApp ou pelo Telegram também ao longo do dia. Ainda nessa categoria de sites gratuitos na internet, agora vamos falar de um portal de notícias também, parecido com o Infomoney, só que agora na gringa, né? Lá fora. Qual é o site de referência que eu uso para pegar notícias, cotações e tudo isso de graça na internet do mundo lá fora? É o Market Watch. Esse Market Watch, ele é do grupo Dow Jones, esse mesmo aí do índice Dow Jones e tudo mais. O Market Watch, ele tem cotação dos mercados asiáticos, ele mostra como que abriu, fechou, qual foi a cotação das bolsas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e os mercados futuros americanos, além das notícias que vão surgindo ao longo do dia. Assim como o Infomoney, ele tem mais ou menos o mesmo layout, então você tem lá ações também, consegue pegar cotações e é bem interessante. Então fica essa dica aí, quer saber de como tá a vida lá fora, dá uma olhadinha no marketwatch.com. Agora na categoria de jornais, galera, jornal mesmo. Antigamente era muito comum você ter jornal impresso. Eu, por exemplo, tinha assinatura de jornal. Chegava lá na minha casa, ficava aquele patacão de jornal acumulado lá. E era até um símbolo de status, né? Você vir pro seu escritório, abrir aquele belo de um jornal econômico e começar a ler. Hoje em dia os jornais ainda existem. De verdade, eles diminuíram muito a audiência, mas tem a sua utilidade. Eu continuo lendo o jornal. E aí, falando de assuntos de economia, de finanças e de renda, aí não tem como deixar de citar o Estadão, que é o jornal, né, praticamente... Ah, mas você lê jornal de São Paulo, Carmine? Você não mora em Curitiba, morava no Rio de Janeiro? Não, mas é lá que está o centro econômico, financeiro, então é o que interessa. E acaba que vai refletir, claro que tem notícia local, mas vai refletir
a realidade do Brasil todo. E você tem site, né? Então você pode ler pela internet. Boa parte das notícias são gratuitas, né? Se você quiser se aprofundar, fazer uma assinatura, tudo bem, mas também não é necessário. Então, o Estadão, e também não tem como deixar de citar o Valor Econômico, que é um grande jornal de referência aí na área de economia também, com bons colunistas. Então, é um jornal realmente muito bom. São esses dois principais que eu leio. Na categoria de podcast acho que já não precisa mais explicar o que é, mas vai que tem um desavisado aí. Podcast é como se fosse um programa de rádio, só que é produzido para internet. Então você escuta a hora que você quiser, você pode baixar ou não, pode só dar o play ali e tem tudo quanto é lugar. Tem no Spotify, no Apple Cast, não sei se é assim que fala, podcast lá da Apple, tem tudo quanto é lugar. No Deezer, se ainda tiver vivo essa plataforma, ainda vai ter também. Então eu escuto 2 podcasts praticamente. Como que eu escuto podcast? Tô dirigindo, vindo pro escritório, eu tô voltando pra minha casa. É um horário que você tá ali tranquilo no trânsito e dá para você ir ouvindo uma coisinha para te descontrair, um tema que você gosta. Ou você vai escutar um audiobook nesse momento, ou você vai escutar um podcast. Eu prefiro escutar um podcast. E aí tem um, que é o Gamecast, que eles contam muitas histórias de mercado, entrevistam participantes. Eu fiz uma participação lá, inclusive, se não assistiu, tem link aqui depois para você assistir. O pessoal é muito gente boa, um abraço aí pro André e pro Beto. Então fica aí a dica, você vai escutar boas histórias de mercado para você se descontrair e aprender um pouquinho com essas histórias. E aí um podcast um pouco mais técnico, relacionado à política, né, o olhar financeiro do mundo financeiro para a política. E aí isso é bom porque você vai aprender muita coisa, é o Frequência Política. Esse podcast também é do grupo Infomoney e é muito bom, são comentários muito neutros, muito isentos ali de ideologismo político. E é o olhar, né, da Bolsa de Valores para a política, para o que está acontecendo em Brasília. Isso é importante para todos nós, é um pouco mais denso, é um assunto um pouquinho mais pesado, mas é bom para aprender. Fica essa dica aí. E agora para finalizar, falando de serviços pagos, né, profissionais mesmo. Então, inclusive não é nem barato, né? Então, mais para quem trabalha com isso, normalmente quem contrata esses serviços são bancos, corretoras e empresas de investimentos. Aqui no meu caso eu tenho, e a plataforma, uma das mais populares no mundo seria a Bloomberg, né? Mas aqui no Brasil a gente tem o equivalente da Bloomberg, seria o Broadcast, uma plataforma que pertence à agência Estado, a mesma dona do jornal Estadão, e é a maior provedora de notícias profissionais, tempo real ali. E por que eu tenho isso? Principalmente para ter o pacote de informação das ações das empresas, de dados ali fundamentalistas, mas mais do que isso, para ter as notícias políticas. Então eles têm jornalista plantado lá em Brasília, em tudo quanto é canto, e ficam passando em tempo real o que está acontecendo. Às vezes não está acontecendo nada, né? Aquele enche linguiça lá, mas tem dia que é importante, chega uma notícia ali em tempo real, quando está um momento decisivo e acaba fazendo a diferença. Agora, vale a pena você, pequeno investidor, contratar isso? Não, não precisa. Isso é para realmente profissionais. Então recebo ali em tempo real notícias do mercado para quem trabalha com isso e quer. Então fica aí a título de curiosidade essa dica. E tudo que eu falei aqui tem os links todos aqui embaixo na descrição. Perdeu algum, não tem problema. Agora o que você vai fazer? Você vai deixar aí o seu comentário pra gente, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dica também de sugestão, a gente lê 100% dos comentários, inclusive essas dicas servem pra gente fazer outros vídeos aqui, outros temas. E se você gostou, espalha aí pros amigos, porque coisa boa, a gente espalha, compartilha. E quer saber um pouco mais da minha rotina aqui no escritório, na minha vida particular, me segue no Instagram para a gente poder, inclusive, bater um papo. Lá tem oportunidade, eu abro pesquisa lá, você consegue fazer uma pergunta direto para mim. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.